Oi, meu nome é Fernanda, sou advogada, eu sou da Pacentar, sou da Rede de Jovens e eu vim contar um pouco para vocês da minha trajetória até a concretização desse sonho. Eu sempre tive essa inclinação pelo direito porque eu sempre busquei a satisfação da justiça, sempre busquei a concretização da justiça. Então sempre foi algo muito intrínseco na minha vida, sempre foi algo que eu busquei em todas as áreas, em todas as esferas, eu sempre gostei, eu sempre almejei lutar pela satisfação do direito na vida das pessoas que me rodeavam. Eu decidi entrar nessa área e foi um momento muito desafiador da minha vida porque na minha família não tinha ninguém que tinha feito ou que fosse advogado, no meu núcleo familiar essa não era uma realidade, mas mesmo assim eu decidi entrar e fazer esse curso. O direito, ele é uma área de transformação, porque o direito permite com que você transforme a realidade da pessoa. Sempre que tem uma violação de direito, sempre que tem uma pessoa que está em desvantagem, sempre que tem um ato ilícito ali, o advogado entra em cena. E eu me matriculei na faculdade, foi um momento de muito estudo, muita dedicação, eram horas de estudo, eu lembro de passar madrugadas estudando, oficinas de leitura, cursos jurídicos que eu fazia. Isso foi durante toda a graduação, essa foi a minha vida durante toda a graduação. Ao final da graduação, nós que escolhemos nos tornar um operador do direito, temos uma surpresinha, nós temos o exame de ordem, né? Não dá pra falar do direito sem falar do exame de ordem. Todo mundo que entra no curso tem esse fantasma no final, nossa, se eu não passar na prova, não vou ser nada, porque para você atuar na área, para você ser um advogado, você precisa da aprovação nesse exame. E é um fantasma que fica na mente de todo estudante de direito, nossa, no final tem um AB, o que eu vou fazer? Nessa etapa foi um momento assim de muita busca, não só muito estudo, porque não estudei tanto, estudei muito, mas de fazer com que a fé crescesse dentro de mim. Permitir com que aquilo que eu ouço aqui na igreja, o pastor Marcos também ministrava muito enquanto eu estava estudando, ele não sabe provavelmente, mas muitas vezes eu vinha para cá triste e achando que eu não era capaz, e achando que eu não ia conseguir, e vendo muitas limitações. E eu entrei no curso para prestar a prova, o exame de ordem, e as pessoas às vezes sem querer chegavam perto de mim e falavam: ai, quando você fizer de novo o exame, você é muito nova, quando você fizer de novo você vai passar. E na minha mente planejava passar a primeira vez porque era muito custoso para mim a faculdade, o curso, tudo não era barato, era difícil. Às vezes ouvir um discurso desse me desmotivava muito, às vezes eu chegava em casa chorando e achando que eu não ia conseguir viver isso, que eu não ia ter a realização desse sonho na minha vida. E muitas vezes eu vinha para o culto, as minhas prioridades nesse momento eram estudar, eu estudava quase o dia todo, a madrugada eu também estava estudando, eu dormia pouco, estudava muito, e vir ao culto, porque toda vez que eu entrava aqui, sentava e ouvia uma palavra, eu saía diferente. Eu saía com a certeza dentro de mim que eu poderia viver isso, não por mim, mas pelo Deus que eu servia. Eu sabia que, embora para mim fosse difícil, para Deus nada é impossível. E essa fé foi crescendo dentro de mim. E o pastor sempre falava de nós não ouvirmos pessoas que com discurso derrotista ou pessoas que te joguem para baixo. E isso foi um exercício na minha vida, porque nessa etapa eu encontrei muitas pessoas dizendo: essa área que você escolheu prestar é muito difícil. O exame da ordem, eu fui fazer civil, né? Que é a área que tem mais números de peças, então é muito grande, muito extenso. Nossa, você escolheu uma área muito difícil, se você tinha escolhido outra, mas eu estava inscrita, não dava para mudar ali. E fui me preparando dessa maneira. Eu tinha dentro de mim uma luta muito grande em estudar e crer que aquilo era possível, que eu poderia viver aquilo. E eu fui fazer a primeira fase, né, do exame. São duas fases, uma objetiva e outra discursiva. Eu fui fazer a primeira fase eu orei muito, busquei muito a Deus. Fiz, prestei a prova, voltei para casa, mas eu voltei chorando, porque eu achava, nossa, não vou conseguir, isso não é para mim, não vou conseguir. Mas quando eu fiz a contagem dos pontos, eu vi que eu tinha feito além do que eu precisava. Tinham 10 pontos sobrando, eu tinha conseguido, eu tinha ido muito além. E eu fiquei muito feliz de estar vivendo aquilo ali e dei toda a honra a Deus daquilo que eu estava vivendo, porque eu sabia que era a mão dele. Eu sabia o quanto eu era medrosa. Eu sempre tive muito medo. Isso foi muito presente na minha vida, mas Deus estava me mostrando que com Ele eu poderia viver outra realidade, que eu não ia mais viver cercada pelo medo. Porque eu não sei quem me conhece aqui, mas eu sempre tive muito medo, sempre tive muito receio das coisas, assim, ao longo da minha vida. Eu passei pela primeira fase, eu obtive êxito, e eu consegui muito além daquilo que eu precisava para fazer a segunda fase. E fui estudando, buscando a Deus, e consegui fazer a segunda fase, e eu obtive êxito nessa etapa da minha vida. E foi um momento que eu tive certeza de que Deus é poderoso, de que tudo aquilo que Ele promete pra gente, tudo aquilo que Ele nos promete, Ele é fiel para cumprir e para realizar. E, obviamente, é necessário busca, estudo, que foi aquilo que eu fiz, mas eu tenho certeza que eu não conseguiria se não fosse a fé.
se não fosse Deus na minha vida. E depois eu comecei a atuar na advocacia, comecei a ver a realidade como é, pude ver como o advogado, ele consegue, de fato, mudar o estado da vida de uma pessoa, ele consegue transformar a realidade da vida da pessoa. À medida que ele leva para o órgão jurisdicionado aquela situação, aquela violação de direito, eu pude ver que, de fato, através do que Deus colocou na minha mão, porque ministério não é só aquilo que a gente faz na igreja, a sua profissão é ministério, você está servindo a sociedade no ministério. E eu pude ver Deus na minha vida na medida que eu conseguia melhorar a vida da pessoa, na medida que eu conseguia, através daquilo que Deus colocou na minha mão, fazer a diferença no reino através da minha profissão. E isso foi muito gratificante para mim. E já atuando na área do direito, né, um determinado momento, já advogando, eu estava aqui na igreja e o pastor falou assim: existem coisas que você não pediu, mas Deus quer te dar, Deus quer que você viva. E nesse momento eu criei, tive fé, mas não sabia o que ele estava falando. No outro dia eu me levantei, fui trabalhar e eu recebi um convite da OAB Nova Iguaçu para participar da comissão de prerrogativas, de ser uma delegada de prerrogativas. O que é isso? O delegado de prerrogativas, ele auxilia o advogado que tem o seu direito violado, que tem a sua prerrogativa violada. Quando o direito do advogado não é respeitado, aí entra em cena o delegado de prerrogativas. Quando a gente tem uma violação, aí entra em cena o delegado de prerrogativas. E eu não imaginava isso, eu não busquei, eu nunca pedi a ninguém para entrar nessa comissão. E eu sei que foi algo que Deus quis realizar. E o advogado me ligou: Fernanda, nós pensamos em você, nós estamos te convidando para fazer parte da comissão de prerrogativas da OAB. Hoje tem uma reunião no auditório da OAB e nós queremos que você faça parte. E naquele momento eu levei um susto porque eu não busquei aquilo e eu falei: Deus, e agora? E no mesmo momento veio a palavra no meu coração dizendo que nós não devemos temer. A palavra diz que nós somos fortes e corajosos. E essa palavra me gerou fé novamente no meu coração e eu aceitei essa empreitada, eu aceitei fazer parte. E nesse momento eu recebi uma credencial, eu comecei a atuar com a OAB de Nova Iguaçu, com o presidente e com os demais advogados, na defesa do direito daqueles que também atuam pelos outros. E eu pude ver de novo a mão do Senhor na minha vida, porque foi algo que eu não busquei. E um advogado me ligou e falou assim: Fernanda, você não foi escolhida à toa, a sua postura é diferente, a sua maneira de tratar os outros é diferente, a maneira com que você age com o seu trabalho é diferente. E nós conseguimos perceber a maneira com que você age, essa diferença que você faz no ambiente de trabalho. Nós escolhemos te chamar para fazer parte da comissão de prerrogativas. Eu faço parte até hoje, recebi uma credencial e recebi também uma moção de honra e agradecimento por defender o Estado Democrático de Direito. E eu quero dizer para você que pensa em cursar, o que almeja, tem esse sonho na sua vida, busque, se dedique sim, estude, mas coloque Deus na frente dos seus sonhos. Não vá você sozinho, não vá acreditando nas suas capacidades, não vá acreditando nos seus dons, não apenas isso, sabe? Mas coloca Deus na frente, coloca os seus sonhos debaixo da direção de Deus, porque Ele é fiel para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos e idealizamos. É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Amém.